Uma idosa deixa sua vida simples para viver com o filho milionário. Na mansão, é tratada com desprezo pela noiva dele. Após ser agredida e trancada durante a festa de casamento, um detalhe no chão revela a verdade. E o filho, enfim, enxerga o que ignorou por tempo demais. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A casa estava silenciosa naquela tarde de quinta-feira, como sempre esteve nos últimos anos. Dona Marlene ajeitava as almofadas bordadas do sofá puído, aquelas mesmas que ela própria havia feito décadas atrás, quando ainda tinha forças de sobra e os dedos não tremiam ao segurar a agulha. A luz do sol entrava mansa pela janela da sala, iluminando o piso de cerâmica gasta, os retratos emoldurados na parede e o rádio antigo que repousava sobre a mesinha de canto. Aquele rádio era sua companhia mais fiel. Todas as manhãs, ao acordar, ela o ligava e deixava que as músicas preenchessem o vazio que crescia dentro de casa. Marlene tinha 73 anos e morava sozinha naquele pequeno sobrado no bairro do Ipiranga, zona sul de São Paulo. O lugar não era grande, mas era seu. Cada cômodo guardava memórias que ela carregava como quem carrega relíquias. A cozinha ainda cheirava às receitas que preparava para o marido, que partira há quase 10 anos, deixando um vazio que nada conseguiu preencher. A varanda dos fundos abrigava os vasos de samambaia e begônia que ela regava religiosamente todas as tardes, conversando baixinho com as plantas, como se elas pudessem ouvi-la. E talvez pudessem. Talvez fossem as únicas que ainda escutavam o que ela tinha a dizer. Seu filho, Gabriel, era sua única família. Mas Gabriel estava longe. Sempre estivera longe, mesmo quando ainda morava ali. Desde muito jovem ele demonstrara uma ambição que Marlene não sabia de onde vinha. Estudou em escola pública, batalhou por bolsas de estudo, formou-se em administração de empresas e, aos poucos, começou a construir um império. Primeiro foi um emprego em uma multinacional. Depois, abriu a própria empresa de consultoria financeira. Em menos de 15 anos, Gabriel se tornara um homem de negócios influente, dono de apartamentos, investidor em ações, respeitado nos círculos empresariais de São Paulo. Ele tinha tudo o que sempre quis. Mas Marlene sentia que, no caminho, ele havia deixado algo para trás. As ligações foram ficando mais raras. Os almoços de domingo, que antes eram sagrados, se transformaram em encontros apressados uma vez por mês, depois a cada 2 meses, depois quase nunca. Marlene entendia, ou pelo menos tentava entender. Gabriel era ocupado. Tinha reuniões, viagens, compromissos importantes. Ela não queria ser um peso. Então, engolia a saudade e esperava. Esperava que ele ligasse, que aparecesse de surpresa, que se lembrasse de que ela ainda estava ali esperando. Naquela tarde de quinta-feira, enquanto dobrava um pano de prato na cozinha, o telefone tocou. Marlene se sobressaltou. O telefone, fixo, quase nunca tocava. Quando tocava era propaganda de plano de saúde ou alguém pedindo doações. Ela enxugou as mãos no avental e atendeu com a voz cansada. "Alô", disse ela. Do outro lado da linha, uma voz masculina, firme e familiar, ecoou no seu ouvido como um bálsamo que ela não sabia que precisava. "Mãe, é o Gabriel." Marlene sentiu o coração dar um salto. Segurou o telefone com as 2 mãos, como se tivesse medo de que ele escorregasse e a ligação se perdesse. "Gabriel, meu filho, que surpresa boa, como você está?" A voz dele estava diferente, mais formal, mais distante, mas ainda assim era a voz do seu menino. Gabriel falou sobre trabalho, sobre novos contratos, sobre o sucesso da empresa. Marlene ouvia em silêncio, sorrindo mesmo que ele não pudesse ver. Mas então, depois de alguns minutos de conversa superficial, ele disse algo que a deixou paralisada. "Mãe, eu estou ligando porque quero que a senhora venha morar comigo." Marlene piscou, sem entender direito. "Morar com você?" "Isso mesmo. Já está tudo decidido. Comprei uma casa nova, uma mansão no Morumbi. Tem espaço de sobra. A senhora não precisa mais ficar aí sozinha. Vou mandar um motorista buscar a senhora no sábado.
Pode separar suas coisas. Marlene sentiu uma emoção tão intensa que quase não conseguiu responder. Lágrimas quentes escorreram pelo rosto enrugado. Ela sempre esperara por isso, por ser lembrada, por ser chamada, por ter de volta a presença do filho. Gabriel, eu não sei o que dizer. Tenho tanta saudade de você, meu filho. Eu sei, mãe. A gente conversa melhor quando a senhora chegar. Até sábado. E antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, a ligação foi encerrada. Marlene ficou parada no meio da cozinha, segurando o telefone mudo com o coração batendo rápido no peito. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que valia a pena ter esperado. Os 2 dias seguintes passaram em um borrão de emoções. Marlene arrumou suas coisas com cuidado. Não tinha muita coisa para levar. Separou algumas roupas, os retratos de família, o terço que ganhara da mãe, o rádio antigo que a acompanhava há décadas e a aliança do marido, que usava pendurada em uma corrente no pescoço desde que ele partira. Guardou tudo em 2 malas velhas, amarradas com barbante para não abrirem no caminho. Despediu-se das plantas, das paredes, dos cantos, da casa que conhecia de cor. Deixou as chaves com a vizinha, Dona Irene, pedindo que cuidasse do lugar enquanto ela estivesse fora. Não falou em vender. Não conseguia. Aquela casa era sua história. No sábado de manhã, pontualmente às 9 horas, um carro preto e reluzente estacionou na frente da casa. O motorista, um homem jovem de terno, desceu e ajudou Marlene a colocar as malas no porta-malas. Ela entrou no banco de trás, sentindo-se estranha naquele carro luxuoso, com bancos de couro e ar-condicionado gelado. A vizinha acenou da janela. Marlene acenou de volta, com um sorriso trêmulo, nos lábios. A viagem até o Morumbi durou quase 1 hora, atravessando o trânsito pesado de São Paulo. Marlene olhava pela janela, vendo a cidade passar. Os prédios altos, as avenidas movimentadas, os shoppings modernos. Tudo parecia tão diferente do bairro humilde onde ela morava. Quando o carro finalmente parou, ela quase não acreditou no que via. A mansão era imensa. Um portão alto de ferro se abriu automaticamente, revelando um jardim bem cuidado, com grama verde e árvores podadas. A casa tinha 2 andares, janelas enormes de vidro, colunas brancas e uma garagem que parecia comportar pelo menos 4 carros. Marlene desceu devagar, agarrando a bolsa velha contra o peito. O motorista pegou as malas e tocou a campainha. A porta foi aberta quase imediatamente, mas não era Gabriel quem estava ali. Era uma mulher jovem, alta, loira, vestindo um conjunto de alfaiataria bege que parecia ter saído de uma revista de moda. Seu rosto era bonito, mas frio. Os olhos claros percorreram Marlene de cima a baixo, com uma expressão que não deixava dúvidas. Desprezo. Você deve ser a mãe do Gabriel, disse a mulher sem sorrir. Marlene assentiu, tentando sorrir apesar do desconforto que sentiu. Sim, sou eu, Marlene. E você é Larissa, a noiva dele. Entre. A palavra noiva caiu como uma bomba no coração de Marlene. Gabriel não havia mencionado nada sobre casamento, nada sobre uma noiva. Ela engoliu a surpresa e entrou na casa, seguindo Larissa por um corredor amplo de piso branco reluzente. As paredes eram decoradas com quadros modernos, esculturas minimalistas e espelhos gigantes. Tudo era limpo, frio, impecável. Nada ali parecia ter vida. Gabriel está em uma reunião, disse Larissa sem olhar para trás. Ele pediu para eu receber a senhora, vou mostrar seu quarto. Elas atravessaram a sala enorme, passaram pela cozinha integrada com eletrodomésticos de última geração e subiram uma escada lateral estreita que levava aos fundos da casa. Marlene seguia em silêncio, carregando sua bolsa, sentindo o coração apertar. O ar parecia mais pesado a cada passo. Finalmente, Larissa parou diante de uma porta pequena, abriu e acenou para dentro. Aqui. Marlene entrou e sentiu o estômago afundar. O cômodo era minúsculo. Mal cabia uma cama de solteiro, um armário apertado e uma cadeira velha. Não havia janela. A luz vinha de uma lâmpada fraca no teto. O cheiro
Era de mofo e produto de limpeza. A parede estava descascada em alguns pontos. Era mais parecido com um depósito do que com um quarto. "É aqui que vou ficar?" perguntou Marlene, a voz falhando. Larissa cruzou os braços, apoiando-se no batente da porta. "Olha, não foi ideia minha a senhora vir morar aqui." Mas Gabriel insistiu. "A casa é grande, mas não tem espaço de sobra. Esse é o único quarto disponível. A senhora entende, né? É temporário. Só até a gente resolver a situação." Marlene não respondeu. Não sabia o que dizer. Larissa deu um sorriso falso e saiu, fechando a porta atrás de si. Marlene ficou parada no meio daquele cubículo abafado, segurando a bolsa contra o peito, sentindo as lágrimas queimarem nos olhos. Ela esperara tanto por aquele momento. Sonhara tanto com o reencontro com o filho. E agora estava ali, trancada em um quarto escuro nos fundos de uma mansão que não parecia ter lugar para ela. Mas ela não desistiu. Não naquele primeiro dia. Marlene era uma mulher forte. Tinha sobrevivido a perdas, solidão, dificuldades. Tinha criado um filho sozinha depois que o marido ficou doente. Tinha trabalhado de faxineira, costureira, cozinheira, tudo para dar um futuro melhor ao menino. Ela não ia desistir agora. Gabriel ainda não tinha voltado. Quando ele voltasse, tudo ia se resolver. Ele ia abraçá-la, pedir desculpas pela recepção fria, explicar que Larissa estava apenas estressada. Tudo ia ficar bem. Ela tirou as roupas da mala e guardou no armário apertado. Pendurou o terço na cabeceira da cama, colocou o rádio velho sobre a cadeira e ligou, baixinho. A música suave encheu o quarto minúsculo, trazendo um pouco de conforto. Marlene sentou-se na beira da cama e fechou os olhos, rezando baixinho, pedindo forças. As horas passaram devagar. Marlene ouvia sons vindos do resto da casa, passos, vozes, risadas. Mas ninguém vinha falar com ela. Ninguém batia na porta para perguntar se ela estava bem, se precisava de algo, se queria comer. Quando o sol começou a se pôr lá fora, ela ouviu a voz de Gabriel vinda do andar de baixo. Seu coração disparou. Ela se levantou rápido, ajeitou o cabelo branco, limpou o rosto e saiu do quarto, descendo a escada estreita com pressa. Gabriel estava na sala, de terno escuro, conversando ao telefone. Ele era alto, forte, bonito, com o cabelo bem cortado e a postura confiante de quem estava acostumado a mandar. Marlene parou, na entrada da sala, esperando ele terminar a ligação. Quando Gabriel desligou e a viu, ele sorriu. Um sorriso educado, mas distante. "Mãe, chegou bem?" Marlene caminhou até ele e o abraçou. Gabriel retribuiu o abraço, mas foi rápido, mecânico, como quem cumpre uma obrigação social. "Cheguei, meu filho. Que casa linda. Eu estou tão feliz de estar aqui com você." "Que bom, mãe. A senhora já conheceu a Larissa?" "Conheci, sim. Ela me mostrou o quarto." Gabriel assentiu, distraído, olhando para o celular que vibrava na mão. "Ótimo. A senhora vai gostar de morar aqui. Tem tudo o que precisa. Agora me desculpe, mas preciso resolver umas coisas. A gente se vê no jantar." E ele saiu, deixando Marlene sozinha na sala enorme e vazia. Ela ficou parada, sentindo o peito apertar. Aquele não era o reencontro que ela imaginara. Não havia abraços demorados, conversas sobre saudade, perguntas sobre como ela estava. Gabriel parecia ocupado demais para vê-la. E Larissa, a noiva, era uma presença hostil que Marlene sentia mesmo quando ela não estava por perto. O jantar foi servido na sala de jantar formal. Uma mesa comprida de madeira nobre, com cadeiras estofadas e louças caras. Larissa presidiu, a mesa sentada na cabeceira, servindo-se de salada, filé ao molho e vinho tinto. Gabriel estava ao lado dela, atendendo mensagens no celular. Marlene foi chamada pela empregada, uma mulher negra de meia-idade chamada Conceição, que a conduziu até a mesa e indicou uma cadeira no canto. Marlene sentou-se em silêncio, observando. Ninguém conversava com ela. Larissa falava sobre a festa de noivado que estava organizando, os vestidos que estava escolhendo, as flores, os convidados. Gabriel apenas assentia, sem prestar muita atenção. Marlene tentou participar. "Vai ser um casamento bonito",
disse ela com a voz baixa. Larissa olhou para ela, como se tivesse esquecido que ela estava ali. Vai, respondeu seca, e voltou a falar com Gabriel. Conceição trouxe um prato para Marlene, mas quando ela colocou o prato na frente da mulher, Larissa interveio. Conceição, ela não vai comer isso. Prepare algo mais simples. Arroz e feijão. É o que ela está acostumada. Marlene sentiu o rosto esquentar de vergonha. Conceição olhou para ela com pena, mas obedeceu, levando o prato de volta para a cozinha. Gabriel não disse nada, não percebeu. Ou fingiu que não percebeu. Marlene baixou os olhos tentando engolir a humilhação. 15 minutos depois, Conceição voltou com um prato simples de arroz, feijão e ovo frito. Marlene comeu em silêncio, mastigando devagar, engolindo com dificuldade. A comida não descia. A garganta estava apertada demais. Depois do jantar, Gabriel subiu para o escritório. Larissa desapareceu em algum cômodo da casa. Marlene voltou para o quarto nos fundos, sentindo-se mais sozinha do que quando morava no Ipiranga. Pelo menos lá, ela tinha suas coisas, suas plantas, seu espaço. Ali, ela era uma intrusa. Deitou-se na cama estreita, ouvindo o rádio tocar uma música antiga que costumava ouvir com o marido. Fechou os olhos e tentou dormir, mas o sono não vinha. Pensou na casa que deixara para trás. Pensou nas tardes regando as plantas. Pensou nos domingos silenciosos, mas tranquilos, e se perguntou pela primeira vez se tinha feito a escolha certa. Os dias seguintes foram uma repetição dolorosa daquela primeira noite. Marlene acordava cedo, arrumava o quarto minúsculo, descia para tomar café, mas raramente encontrava Gabriel. Ele sempre saía antes dela acordar. Larissa também raramente estava em casa durante o dia. Marlene passava as horas vagando pelos cômodos imensos, perdida naquela casa que não era sua. Tentava ajudar Conceição com a limpeza, mas a funcionária sempre recusava, dizendo que não precisava de ajuda. Marlene insistia. Não queria ser um peso. Não queria que pensassem que ela estava ali de graça, sem fazer nada. Em uma dessas manhãs, ela estava na cozinha lavando algumas xícaras quando Larissa entrou, acompanhada de 2 amigas. As 3 riram alto, conversando sobre alguma festa da noite anterior. Quando Larissa viu Marlene na pia, seu rosto se retorceu em desgosto. O que a senhora está fazendo aí? Marlene se virou, assustada, segurando a esponja molhada. Só estava ajudando a Conceição. Larissa caminhou até ela e arrancou a esponja da mão de Marlene com força. A senhora não precisa ajudar em nada, vá para o seu quarto. As amigas riram, trocando olhares cúmplices. Marlene sentiu o rosto queimar de humilhação, mas obedeceu. Subiu a escada estreita de volta para o quarto abafado, trancou-se lá dentro e chorou baixinho com o rosto escondido nas mãos. Ninguém bateu na porta para ver se ela estava bem. Ninguém se importou. Naquela mesma tarde, Marlene ouviu risadas vindas da sala. Curiosa, desceu e viu Larissa e as amigas gravando vídeos no celular. Elas faziam poses, dançavam, riam. Marlene ficou parada na escada observando. Larissa a viu e fez um gesto para ela se aproximar. Vem cá, sogra. Vem tirar uma foto com a gente. Marlene desceu esperançosa. Talvez Larissa estivesse tentando ser gentil. Talvez quisesse integrá-la à família. Ela se aproximou, tímida, tentando sorrir. Larissa colocou o braço ao redor dela e fez uma selfie. As amigas riram. Depois, Larissa soltou Marlene bruscamente e voltou a gravar, imitando a postura curvada da idosa, a voz trêmula, os gestos lentos. As amigas gargalharam. Marlene percebeu tarde demais que estava sendo ridicularizada. Ela subiu de volta para o quarto, tremendo de raiva e tristeza. Naquela noite, quando Gabriel finalmente chegou em casa, Marlene tentou falar com ele. Esperou que ele subisse para o quarto, bateu na porta do casal e entrou quando ele permitiu. Gabriel, precisamos conversar. Ele estava trocando de roupa, cansado. Sobre o quê, mãe? Sobre a Larissa. Ela não está sendo muito gentil comigo. Gabriel suspirou, impaciente. Mãe, a Larissa está estressada com os preparativos do casamento. A senhora precisa entender.
Ela não está acostumada a ter gente morando aqui. Dê um tempo para ela se acostumar. Marlene tentou insistir, mas Gabriel já estava distraído com o celular, respondendo mensagens. Ela desistiu. Saiu do quarto e voltou para o seu cubículo escuro, sentindo que estava gritando no vazio. As semanas passaram. A convivência foi ficando mais difícil. Marlene percebia que a comida servida para ela era diferente da comida dos outros. Muitas vezes, o que sobrava ia direto para o lixo. Larissa nunca a chamava para almoçar ou jantar junto. Marlene comia sozinha na cozinha, depois que todos já tinham terminado. Conceição sempre olhava para ela com pena, mas não podia fazer nada. Ela também era empregada. Também dependia daquele emprego. Em uma tarde, Marlene estava sentada na varanda dos fundos, observando o jardim impecável que ela não podia tocar quando ouviu Larissa gritando dentro de casa. O coração de Marlene disparou. Ela entrou correndo e encontrou Larissa revirando os móveis da sala, procurando algo desesperadamente. "O que aconteceu?" perguntou Marlene. Larissa se virou para ela com os olhos cheios de fúria. Meu brinco de diamante sumiu. Eu deixei aqui na mesa de centro ontem à noite e agora não está mais." Marlene sentiu um frio na espinha. "Eu não peguei nada." Larissa caminhou até ela, invadindo seu espaço pessoal. "Você foi a única pessoa que passou por aqui hoje de manhã. Conceição estava limpando lá em cima. Só pode ter sido você. Eu juro que não peguei. Mentirosa." Antes que Marlene pudesse reagir, Larissa agarrou seu braço com força, puxou-a até o quarto minúsculo e começou a revirar suas coisas. Abriu o armário, jogou as roupas no chão, revirou as malas velhas, espalhou tudo. Marlene tentou impedir, mas Larissa a empurrou contra a parede com tanta força que ela bateu as costas e soltou um gemido de dor. "Não está aqui." "Então, onde você escondeu?" "Eu não peguei nada, Larissa. Por favor, acredite em mim." Larissa saiu do quarto furiosa, deixando a bagunça para trás. Marlene deslizou pela parede até sentar no chão, abraçando os joelhos, chorando baixinho. Mais tarde, ela arrumou tudo sozinha, guardando cada peça de roupa com as mãos trêmulas. Naquela noite, ao usar o banheiro da suíte de hóspedes que ficava no corredor, ela viu algo brilhando perto do ralo. Abaixou-se, pegou e reconheceu imediatamente. Era o brinco de diamante de Larissa. Tinha caído ali, provavelmente quando a noiva usou aquele banheiro. Marlene guardou o brinco e no dia seguinte entregou-o para Larissa. Esperava um pedido de desculpas, uma palavra de reconhecimento. Mas Larissa apenas pegou o brinco da mão dela e disse com desdém: "Da próxima vez não demore tanto para devolver." E se afastou, deixando Marlene parada ali, com o coração partido em pedaços. Naquela noite, deitada na cama estreita, Marlene olhou para o teto rachado e pensou seriamente em ir embora. Mas não tinha para onde ir. A casa no Ipiranga estava fechada. Ela não tinha dinheiro. E mais do que tudo, ainda guardava uma esperança tola de que Gabriel percebesse o que estava acontecendo. De que ele abrisse os olhos e a protegesse. Era uma esperança pequena, frágil, mas era tudo o que lhe restava. Então ela fechou os olhos e rezou mais uma vez, pedindo forças para aguentar mais um dia. As semanas foram passando como um pesadelo em câmera lenta. Marlene acordava todos os dias, esperando que algo mudasse, que Gabriel finalmente percebesse o que estava acontecendo, que Larissa demonstrasse um pingo de humanidade. Mas nada disso acontecia. Pelo contrário, a situação só piorava. O pequeno quarto nos fundos da mansão se tornara sua prisão. Ela passava horas ali trancada, ouvindo o rádio antigo, rezando o terço, conversando baixinho com as memórias do marido, pedindo forças para aguentar mais um dia. O coração dela doía de uma maneira que nem mesmo a solidão da casa do Ipiranga tinha feito doer. Larissa parecia ter prazer em humilhá-la. Não eram apenas as palavras ásperas ou os olhares de desprezo. Era uma crueldade calculada, pequena, constante, que ia minando a dignidade de Marlene aos poucos. Em uma manhã, Marlene desceu para tomar café e encontrou a mesa posta com pães frescos, frios variados, frutas e sucos. Sentou-se tímida em uma cadeira no canto, esperando ser servida.
Conceição trouxe um prato para ela, mas antes que pudesse colocá-lo na mesa, Larissa interveio. Conceição, já falei. Ela come depois que a gente terminar. E prepare algo mais simples. Mas, senhora Larissa, o café já está pronto. Não custa nada servir agora. Larissa bateu a mão na mesa, irritada. Eu mandei você preparar algo diferente. Faça o que estou dizendo. Conceição baixou os olhos e levou o prato de volta para a cozinha. Marlene sentiu o estômago revirar de humilhação. Gabriel estava ali, sentado à cabeceira da mesa, lendo notícias no tablet. Ele não disse uma palavra. Não levantou os olhos. Não percebeu ou fingiu não perceber a violência daquela cena. Marlene ficou sentada em silêncio, esperando. Só quando Gabriel e Larissa terminaram e saíram da sala, é que Conceição voltou com um prato de pão seco e café requentado. Desculpa, dona Marlene, sussurrou a funcionária, com os olhos cheios de pena. Eu não posso fazer nada. Marlene tocou a mão dela com gratidão. Eu sei, minha filha, não se preocupe. Mas por dentro, ela sentia uma dor que ia além da fome. Era a dor de não ser vista, de não importar, de ser tratada como um estorvo em uma casa que deveria ser também sua. Os dias foram ficando mais cruéis. Em uma tarde, Marlene estava sentada na sala, folheando uma revista velha que encontrara no quarto, quando Larissa entrou acompanhada de 3 amigas. Elas riam alto, conversando sobre uma festa que tinham ido na noite anterior. Quando viram Marlene, as risadas aumentaram. Larissa pegou o celular e começou a gravar. Olha só quem está aqui, disse Larissa, apontando a câmera para Marlene. Minha sogra querida. Diz oi para as minhas amigas, sogra. Marlene olhou para a câmera, sem entender direito o que estava acontecendo. Ela tentou sorrir, educada. Oi. As amigas riram. Larissa continuou gravando. Conta para elas, sogra. Como é que era sua vida antes de vir morar nessa casa maravilhosa? Marlene sentiu o desconforto crescer, mas tentou responder com dignidade. Eu morava no Ipiranga, em uma casa simples, mas era minha casa. Larissa fez uma careta exagerada para a câmera. Simples? Você quer dizer pobre, né? Uma casinha de pobre. Deve ter sido horrível. Mas agora você está aqui, vivendo no luxo. Deve estar feliz, né? As amigas riram mais alto. Marlene sentiu o rosto esquentar. Ela não respondeu. Larissa continuou gravando por mais alguns segundos, fazendo piadas sobre as roupas velhas de Marlene, sobre o jeito que ela andava curvada, sobre o sotaque dela. Quando finalmente parou de gravar, deu as costas e saiu com as amigas, deixando Marlene sentada sozinha, tremendo de raiva e humilhação. Naquela noite, quando Conceição passou pelo quarto de Marlene para recolher as toalhas sujas, a idosa perguntou com a voz baixa. Conceição, você sabe o que a Larissa faz com esses vídeos que ela grava? A funcionária hesitou. Depois suspirou e disse. Ela posta nas redes sociais, dona Marlene. Nos stories. As amigas dela acham engraçado. Marlene sentiu o peito apertar. As pessoas estavam vendo aquilo. Estavam rindo dela. Estavam achando engraçada a humilhação de uma mulher idosa que só queria um lugar para pertencer. Ela não disse mais nada. Conceição saiu. E Marlene ficou sozinha no escuro, chorando em silêncio. Conceição, na verdade, estava começando a se incomodar profundamente com o que via. Ela trabalhava naquela casa há 3 anos, desde antes de Larissa aparecer. Tinha visto Gabriel crescer nos negócios, visto ele mudar, ficar mais distante, mais frio. E agora estava vendo a mãe dele ser destruída aos poucos. Conceição era uma mulher de fé, mãe de 2 filhos, que trabalhava duro para sustentar a família. Ela sabia o que era sofrer, sabia o que era ser invisível, e doía ver outra mulher passando pelo mesmo. Em uma tarde, enquanto limpava o quarto de Larissa, Conceição encontrou uma sacola cheia de comida estragada, frutas mofadas, restos de carne, pão embolorado. Ela reconheceu aquilo imediatamente. Era a comida que tinha sido preparada para Marlene nos últimos dias. Conceição sabia que Larissa pegava os pratos que seriam servidos para a sogra e jogava direto no lixo, substituindo por comida velha, requentada, estragada. Era uma crueldade deliberada.
E Gabriel não sabia de nada. Ou não queria saber. Conceição começou a guardar pequenos detalhes. Anotava no celular as datas em que via Marlene com hematomas no braço. Tirava fotos discretas das condições do quarto minúsculo onde a idosa dormia. Guardava evidências. Ainda não sabia o que ia fazer com aquilo, mas sentia que precisava fazer alguma coisa. Em uma manhã, Marlene acordou com uma dor forte nas costas. Tinha dormido mal. A cama era dura. O colchão estava afundado. Ela levantou devagar, segurando a lombar, e foi até o banheiro do corredor. Quando voltou para o quarto, encontrou Larissa parada na porta com os braços cruzados. "Preciso que a senhora fique no quarto hoje", disse Larissa, com a voz fria. "Por quê?", perguntou Marlene. "Vou ter visitas, gente importante. Não quero que a senhora apareça." Marlene sentiu o peito apertar. "Gabriel sabe disso?" "Gabriel não está aqui. E quando ele voltar, eu vou dizer que a senhora não estava se sentindo bem e preferiu ficar descansando. Então é melhor a senhora ficar quieta aí dentro." Larissa fechou a porta com força e girou a chave na fechadura. Marlene ficou parada, ouvindo os passos se afastarem. Ela tentou abrir a porta, mas estava trancada. Ela estava trancada. Presa. Em um quarto sem janela, sem ventilação, no meio de um dia quente de verão em São Paulo. O pânico subiu pela garganta. Ela bateu na porta, chamou por ajuda, mas ninguém respondeu. Ficou ali por horas, suando, com sede, sentindo o ar ficar cada vez mais abafado. Só quando já era noite e as visitas tinham ido embora, é que Larissa voltou e abriu a porta. Marlene saiu cambaleando, tonta, desesperada por ar fresco. Conceição a viu e correu para ajudá-la, levando-a até a cozinha, dando água, abanando com um pano. Larissa assistiu tudo com indiferença e subiu para o quarto sem dizer uma palavra. Naquela noite, Marlene pensou seriamente em fugir. Mas para onde? Não tinha dinheiro. Não tinha como voltar para o Ipiranga. E mais do que tudo, ainda guardava uma fagulha de esperança de que Gabriel percebesse, de que ele a salvasse. Era uma esperança irracional, infantil, mas era tudo o que tinha. As semanas seguintes trouxeram novos horrores. Marlene começou a perceber que Larissa estava escalando a violência. Já não eram apenas humilhações verbais ou negligências. Agora havia empurrões, puxões de cabelo, beliscões que deixavam marcas roxas nos braços. Em uma tarde, Marlene estava dobrando toalhas na lavanderia quando Larissa entrou, irritada por algum motivo que Marlene não sabia. "O que você está fazendo aqui?" "Só estava ajudando. Eu não pedi sua ajuda." E antes que Marlene pudesse responder, Larissa empurrou a pilha de toalhas dobradas, jogando tudo no chão. Depois agarrou Marlene pelo braço e a puxou com força, fazendo a idosa perder o equilíbrio e cair de joelhos no piso frio. "Fica no seu lugar, velha inútil." Marlene ficou no chão, tremendo, segurando o braço que doía. Conceição entrou correndo, ajudou a idosa a se levantar e a levou de volta para o quarto. Lá dentro, Marlene chorou copiosamente, abraçada ao travesseiro, sentindo que estava presa em um pesadelo sem saída. Conceição voltou para a lavanderia e confrontou Larissa, que estava arrumando as toalhas como se nada tivesse acontecido. "Isso não está certo, senhora Larissa. A dona Marlene é uma senhora idosa. A senhora não pode tratá-la assim." Larissa virou-se lentamente com um sorriso frio nos lábios. "Você está me dizendo como devo tratar as pessoas na minha própria casa?" Conceição engoliu seco, mas manteve a postura. "Estou dizendo que o que a senhora está fazendo é errado." Larissa caminhou até ela, invadindo seu espaço pessoal. "Sabe de uma coisa, Conceição? Acho que você está trabalhando demais. Está confundindo as coisas. Talvez seja melhor você procurar outro emprego." O coração de Conceição afundou. Ela precisava daquele emprego. Precisava do salário para sustentar os filhos, mas olhando nos olhos frios de Larissa, percebeu que não adiantaria mais tentar. Então respirou fundo e disse: "Tudo bem. Eu saio, mas antes quero receber minhas verbas rescisórias e quero que o senhor Gabriel saiba por que estou saindo." Larissa deu de ombros.
Fale o que quiser. Ninguém vai acreditar em você. Conceição arrumou suas coisas naquela mesma tarde. Mas antes de sair, ela fez algo que sabia que poderia custar caro. Ela pegou todas as fotos que tinha tirado discretamente nos últimos meses, os hematomas no braço de Marlene, o quarto minúsculo e abafado, os restos de comida estragada, as anotações sobre as datas em que presenciou agressões. Guardou tudo em uma pasta digital e enviou para o próprio e-mail. Não sabia ainda o que ia fazer com aquilo, mas sentia que era importante ter essas provas. Algum dia, elas poderiam fazer diferença. Quando Conceição saiu da mansão, Marlene sentiu que perdera sua única aliada, a única pessoa que ainda olhava para ela com humanidade. Agora, estava completamente sozinha. Gabriel, por sua vez, continuava alheio a tudo. Trabalhava até tarde, viajava para reuniões, voltava para casa cansado e distraído. Larissa sempre o recebia com beijos e sorrisos, falando sobre os preparativos do casamento, sobre a festa de noivado, sobre a lua de mel que estava planejando. Gabriel ouvia tudo com interesse, empolgado com a nova vida que estava construindo. Ele não via a mãe, não perguntava como ela estava, não reparava nos hematomas, não notava o silêncio. Estava cego, voluntariamente cego. Em uma noite, durante o jantar, Marlene reuniu coragem e tentou mais uma vez. Gabriel, eu preciso falar com você. Ele olhou para ela impaciente. Sobre o quê, mãe? Sobre como as coisas estão aqui em casa. Eu não estou me sentindo bem. Acho que talvez seja melhor eu voltar para minha casa. Gabriel franziu a testa. Voltar? Por quê? A senhora não está gostando de morar aqui? Não é isso, é que... Larissa interveio com a voz doce e controlada. Amor, acho que sua mãe está um pouco confusa. É normal em pessoas mais velhas. Elas ficam desorientadas em lugares novos. Marlene tentou protestar, mas Gabriel já estava convencido. Mãe, a senhora precisa se acostumar. Dê mais um tempo. Vai ver que vale a pena. E o assunto foi encerrado. Marlene baixou os olhos, derrotada. Não adiantava mais tentar. Os preparativos para o casamento civil começaram a dominar a casa. Larissa contratou decoradores, floristas, chefes de cozinha. A cerimônia seria realizada ali mesmo, no jardim da mansão, seguida de uma recepção na área externa. Seriam cerca de 100 convidados, todos do círculo social de Larissa e Gabriel. Gente importante, influente, rica. Larissa estava obcecada em que tudo fosse perfeito. Cada detalhe precisava ser impecável. Ela não podia tolerar nenhum erro. E mais do que tudo, não podia tolerar a presença de Marlene estragando a imagem de perfeição que queria projetar. Na semana anterior ao casamento, a tensão na casa aumentou. Larissa estava histérica, gritando com os fornecedores, mudando decisões a cada 5 minutos, exigindo que tudo fosse refeito várias vezes. Marlene tentava ficar invisível, trancada no quarto, mas mesmo assim sentia a pressão crescente. Em uma tarde, 2 dias antes da cerimônia, Marlene estava sentada na sala quando Gabriel chegou em casa mais cedo. Ele parecia cansado, mas feliz. Sentou-se ao lado dela no sofá e, pela primeira vez em semanas, conversou com ela de verdade. Mãe, eu quero que a senhora saiba que estou feliz. Muito feliz. A Larissa é uma mulher incrível, inteligente, bonita, ambiciosa. Ela vai ser uma ótima esposa. Marlene olhou para o filho, vendo nele o menino que criara, mas sentindo que não o reconhecia mais. Gabriel, eu só quero que você seja feliz, meu filho. Mas... você tem certeza de que ela é a pessoa certa para você? Gabriel franziu a testa. Por que a senhora está perguntando isso? Marlene hesitou. Parte dela queria gritar a verdade, contar tudo o que tinha passado, mostrar os hematomas, descrever as humilhações. Mas outra parte dela, a parte cansada, derrotada, achava que não adiantaria. Gabriel não ia acreditar. Ou pior, ia acreditar e ia culpá-la por estragar a felicidade dele. Nada, meu filho. Esquece. Eu só quero que você seja feliz. Gabriel sorriu e a abraçou. Um abraço rápido, mecânico, mas mesmo assim fez o coração de Marlene se apertar.
Era tão pouco. Mas era tudo o que ela tinha. Na véspera do casamento, a casa virou um caos. Floristas entravam e saíam carregando arranjos gigantes. Garçons uniformizados treinavam a coreografia do serviço. A cozinha estava cheia de chefes preparando os pratos. Larissa corria de um lado para o outro, gritando ordens, verificando cada detalhe. Gabriel tinha viajado para resolver um último compromisso de negócios e só voltaria na manhã do casamento. Marlene estava trancada no quarto, ouvindo o tumulto lá fora, quando ouviu batidas na porta. Era uma das assistentes de Larissa. A senhora Larissa pediu para a senhora ficar no quarto durante toda a festa de amanhã. Ela não quer que a senhora apareça. Marlene sentiu o peito apertar. Mas é o casamento do meu filho. A moça deu de ombros constrangida. Desculpa, são ordens dela. E foi embora. Marlene ficou parada, sentindo lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Ela não ia poder estar presente no casamento do próprio filho. Ia ficar trancada em um quarto, escondida como se fosse uma vergonha, como se não existisse. Naquela noite, Marlene não conseguiu dormir. Ficou deitada na cama, ouvindo o rádio tocar baixinho, rezando o terço, pedindo a Deus que lhe desse forças para aguentar mais um dia. As lágrimas não paravam de cair. Ela pensou em desistir, em fugir, em sumir. Mas não tinha para onde ir. Estava presa naquele pesadelo, sem saída. Quando o sol nasceu no dia seguinte, a casa já estava em plena atividade. Marlene ouviu passos, vozes, música sendo testada. O coração dela doía de uma maneira que ela nunca tinha sentido. Ela se levantou devagar, lavou o rosto, vestiu a roupa menos surrada que tinha. Mesmo sabendo que seria impedida de participar, ela não conseguia aceitar. Era o casamento do filho dela. Ela tinha direito de estar ali. Desceu as escadas devagar, escondendo-se atrás das colunas, observando a movimentação. O jardim estava irreconhecível. Flores por toda parte, cadeiras brancas enfileiradas, um arco decorado para a cerimônia, mesas cobertas com toalhas de linho branco. Tudo perfeito, impecável, frio. Marlene viu Larissa saindo do quarto, já vestida com um vestido de noiva branco e elegante. Ela estava deslumbrante, radiante e completamente alheia ao sofrimento que causava. Marlene se escondeu atrás de uma pilastra, observando. Larissa conversava com as madrinhas, ria, tirava fotos. Tudo era perfeito, menos Marlene. Ela era a única imperfeição naquele cenário de sonho, e por isso precisava ser escondida. Marlene voltou para o quarto, derrotada. Trancou-se lá dentro e sentou-se na beira da cama, segurando o terço com as mãos trêmulas. Chorou baixinho, rezou pedindo forças e esperou que o pesadelo acabasse. O dia do casamento civil amanheceu claro e quente em São Paulo. O céu estava azul, sem nuvens, como se o próprio clima conspirasse para que tudo fosse perfeito. A mansão no Morumbi fervilhava de atividade desde as primeiras horas da manhã. Garçons uniformizados carregavam bandejas prateadas, arrumavam taças de cristal sobre as mesas, alinhavam talheres com precisão milimétrica. Floristas davam os últimos retoques nos arranjos gigantes de rosas brancas e lírios que decoravam cada canto do jardim. A música ambiente tocava suavemente pelos alto-falantes estrategicamente posicionados. Tudo estava impecável, absolutamente tudo, exceto por um único detalhe que Larissa não conseguia controlar: a presença indesejada de Marlene. Marlene acordou cedo naquele sábado, não que tivesse dormido muito. Passara a noite inteira deitada na cama estreita, olhando para o teto rachado, ouvindo o rádio tocar baixinho, tentando encontrar algum consolo nas músicas antigas que tanto amava. Mas nenhuma música conseguia acalmar o coração apertado. Nenhuma melodia conseguia aliviar a dor de saber que seria impedida de participar do casamento do próprio filho. Quando os primeiros raios de sol entraram pela fresta embaixo da porta, ela se levantou devagar, lavou o rosto na pia minúscula do quartinho e vestiu o vestido mais bonito que tinha. Era um vestido azul marinho, simples, mas limpo e bem passado. Ela penteou os cabelos brancos para trás, amarrando-os em um coque baixo,
e colocou a corrente com a aliança do marido no pescoço. Olhou-se no espelho pequeno e embaçado que pendia da parede e viu uma mulher cansada, machucada, mas ainda digna. Ela não ia desistir. Não ia deixar que Larissa a apagasse completamente. Desceu as escadas estreitas que levavam aos fundos da casa com o coração batendo forte. Sabia que estava desafiando as ordens de Larissa ao sair do quarto, mas não conseguia mais aceitar a invisibilidade. Era o casamento do Gabriel. Ela tinha todo o direito de estar presente. Quando chegou ao corredor principal, viu o movimento intenso da equipe de decoração e serviço. Ninguém prestou atenção nela. Era como se ela fosse um fantasma. Marlene caminhou devagar até a cozinha, onde viu pilhas de pratos sendo empilhados, travessas cheias de canapés, taças sendo polidas. Tudo cheirava a luxo e sofisticação. Ela se aproximou timidamente de uma das garçonetes. "Posso ajudar em alguma coisa?" perguntou com a voz baixa. A moça olhou para ela sem entender. "Ajudar? A senhora trabalha aqui?" Antes que Marlene pudesse responder, uma voz estridente cortou o ar. "O que você está fazendo aqui?" Marlene virou-se e viu Larissa parada na entrada da cozinha, ainda de roupão de seda, com o cabelo preso em rolos, o rosto sem maquiagem, mas os olhos cheios de fúria. Ela avançou em direção a Marlene com passos rápidos e firmes. "Eu falei para você ficar no quarto." Marlene recuou instintivamente. "Eu só queria ajudar. É o casamento do meu filho, Larissa. Eu quero participar." Larissa riu, uma risada curta, amarga, cheia de desprezo. "Participar? Você acha mesmo que alguém aqui quer você por perto? Olha, para você. Olha como você está vestida. Você é uma vergonha, vai estragar tudo." As palavras atingiram Marlene como socos. Ela sentiu os olhos arderem, mas tentou manter a compostura. "Eu sou a mãe dele. Tenho o direito de estar aqui. Você não tem direito nenhum. Essa é a minha casa. E hoje é o meu dia. Eu não vou deixar que você estrague tudo com a sua presença patética." Larissa agarrou o braço de Marlene com força, cravando as unhas na pele macia e enrugada. Marlene soltou um gemido de dor, mas Larissa não soltou. Ela a arrastou para fora da cozinha, atravessou o corredor sob o olhar constrangido dos funcionários que fingiam não ver nada, e a empurrou de volta para o quartinho nos fundos da casa. "Fica aqui dentro e não saia até eu mandar. Se você sair, eu juro que vou fazer você se arrepender." E bateu a porta com tanta força que a parede tremeu. Marlene ficou parada no meio do quarto minúsculo, tremendo, segurando o braço que doía. Olhou para a pele e viu as marcas roxas das unhas de Larissa. Sentou-se na beira da cama e chorou baixinho, escondendo o rosto nas mãos. Sentia-se derrotada, humilhada, anulada. Mas no fundo, ainda guardava uma fagulha de esperança. Gabriel ia chegar. Quando Gabriel chegasse, tudo ia se resolver. Ele ia perceber. Ia protegê-la. As horas passaram devagar. Marlene ouvia os sons da casa através da porta fechada. Vozes, risadas, música. A festa estava se preparando. Os convidados começavam a chegar. Ela reconheceu a voz de Gabriel vinda do andar de baixo e o coração dela saltou. Ele tinha voltado da viagem. Estava em casa. Ela se levantou rápido, ajeitou o vestido e saiu do quarto, decidida a falar com ele. Desceu as escadas e viu Gabriel na sala, de terno cinza impecável, rodeado de amigos que o cumprimentavam e batiam em suas costas. Ele estava sorrindo, feliz, empolgado. Marlene se aproximou devagar, mas antes que pudesse chamá-lo, Larissa apareceu do nada, já vestida com o vestido de noiva branco e deslumbrante, e colocou a mão no ombro dela com força. Eu avisei. E antes que Marlene pudesse reagir, Larissa a puxou de volta para o corredor, longe dos olhares dos convidados. Levou-a até a área de serviço, onde ninguém mais estava. Ali, longe de testemunhas, a fúria de Larissa explodiu. "Você não entende, né? Você não entende que ninguém quer você aqui. O Gabriel não quer, eu não quero. Você é um peso morto nessa casa. Uma vergonha ambulante." Marlene tentou se soltar, mas Larissa estava fora de controle. O estresse dos preparativos, o medo de que algo saísse errado,
A obsessão por parecer perfeita, diante dos convidados importantes, tudo explodiu naquele momento. Ela agarrou Marlene pelos cabelos brancos e começou a arrastá-la pelo corredor. Marlene gritou de dor, tentando se segurar nas paredes, mas Larissa era mais forte, mais jovem, movida por uma raiva irracional. Ela arrastou a idosa por metros, puxando os cabelos com tanta força que Marlene sentiu que ia desmaiar. As lágrimas corriam pelo rosto dela, os joelhos batiam no chão, as mãos arranhavam o piso tentando se agarrar a alguma coisa. "Para, por favor, para!" implorava Marlene com a voz embargada. "Para, está doendo!" Mas Larissa não parou. Ela continuou arrastando até chegarem perto de um closet estreito no final do corredor dos fundos. Ali, longe da festa, longe dos convidados, longe de qualquer testemunha. Marlene tentou se levantar, mas estava tonta, desorientada, com a cabeça latejando de dor. Larissa a empurrou com força contra a parede. Marlene escorregou, perdeu o equilíbrio e caiu de costas, batendo a cabeça com força na quina de um móvel antes de desabar no chão. O baque foi terrível. Marlene sentiu uma explosão de dor na parte de trás da cabeça. Algo quente e viscoso escorreu pela nuca. Ela levou a mão trêmula até ali e, quando olhou para os dedos, viu sangue, muito sangue. Tentou se levantar, mas o corpo não obedecia. A visão embaçou. As pernas não tinham força. Ela ficou caída no chão, sangrando, respirando com dificuldade. Larissa olhou para ela, para o sangue no chão, para a parede manchada de vermelho. Por um instante, o pânico atravessou seu rosto, mas então, algo ainda mais assustador aconteceu. Ela se recompôs, olhou ao redor, verificou se havia alguém por perto e tomou uma decisão. Agarrou Marlene pelos braços e a arrastou até o closet. Era um espaço apertado, escuro, usado para guardar produtos de limpeza e caixas velhas. Jogou a idosa lá dentro sem nenhum cuidado, fechou a porta e girou a chave na fechadura. Marlene tentou gritar, mas a voz não saía. Tentou bater na porta, mas os braços estavam fracos demais. A escuridão a envolveu. O cheiro de mofo e produto químico invadiu seus pulmões. A dor na cabeça era insuportável. Ela encostou-se contra a parede fria do closet e começou a perder a consciência. Lá fora, Larissa limpou rapidamente as manchas de sangue do corredor com papel toalha, jogou tudo no lixo e voltou para a festa como se nada tivesse acontecido. Ajeitou o vestido, retocou a maquiagem, colocou o sorriso de volta no rosto e desceu para o jardim, onde a cerimônia estava prestes a começar. Os convidados aplaudiram quando ela apareceu. Gabriel a esperava sob o arco de flores, com um sorriso largo e apaixonado. A música começou a tocar. Larissa caminhou pelo corredor de flores com elegância, acenando para os amigos, posando para os fotógrafos, representando o papel de noiva perfeita. Quando chegou ao altar improvisado, Gabriel segurou suas mãos e a olhou nos olhos com adoração. O juiz de paz começou a cerimônia. Enquanto isso, trancada no closet escuro nos fundos da casa, Marlene agonizava. A dor na cabeça era insuportável. O sangue continuava a escorrer, encharcando o vestido azul marinho. Ela tentava se manter consciente, mas era cada vez mais difícil. Arranhava a porta com as unhas, tentando fazer barulho, tentando chamar alguém, mas a música alta da festa abafava qualquer som. Ela sussurrava pedidos de ajuda que se perdiam no vazio. "Gabriel", murmurava com a voz fraca. "Gabriel, meu filho, me ajuda." Mas Gabriel não podia ouvi-la. Estava trocando alianças com Larissa, beijando-a sob os aplausos dos convidados, brindando com champanhe e posando para fotos. A festa seguia em pleno vapor. Os garçons serviam canapés sofisticados, os convidados conversavam animados, a música tocava, as risadas ecoavam pelo jardim. Tudo era alegria, celebração, perfeição. E ali, escondida, trancada, sangrando, uma mulher idosa lutava para sobreviver. As horas passaram. Marlene entrou e saiu da consciência várias vezes. Em alguns momentos ela via flashes de memórias. O marido sorrindo para ela no dia do casamento deles. Gabriel criança,
correndo pelo quintal da casa do Ipiranga. Às tardes regando as plantas, o rádio tocando músicas antigas. Em outros momentos, só havia escuridão e dor. Gabriel, enquanto isso, estava completamente alheio ao sofrimento da mãe. Conversava animado com os amigos, dançava com Larissa, brindava com os convidados. Em determinado momento, foi até o banheiro social e, ao atravessar o corredor, pisou em algo molhado. Olhou para baixo e viu uma mancha escura no chão. Franziu a testa. Parecia sangue, mas não podia ser. Provavelmente era vinho derramado, ou molho de algum prato. Continuou andando, mas algo incomodava. Um cheiro estranho, metálico, forte. Quando voltou para a festa, procurou por Larissa e perguntou: "Onde está minha mãe?" Larissa sorriu, controlada. Ela não estava se sentindo bem. Pediu para ficar descansando no quarto. Não quis incomodar. Gabriel acenou, satisfeito com a resposta. Voltou para a festa. Mas conforme a noite avançava, aquele desconforto crescia. Havia algo errado, algo que ele não conseguia identificar. Era uma sensação, um instinto, uma voz pequena no fundo da mente dele dizendo que alguma coisa estava muito errada. Quando a festa finalmente começou a esvaziar e os convidados foram embora, Gabriel subiu para trocar de roupa. Passou pelo corredor dos fundos e viu novamente aquelas manchas escuras no chão. Agora, sem o tumulto da festa, ele parou e abaixou-se para examinar. Tocou com o dedo. Estava seco, mas definitivamente era sangue. E havia mais. Um fio de cabelo grisalho preso em uma fresta da porta do closet. Seu coração começou a bater mais rápido. Tentou abrir a porta do closet, mas estava trancada. Procurou a chave, mas não encontrou. Sentiu o pânico subir. "Larissa!" gritou ele. "Larissa, cadê a chave desse closet?" Larissa subiu correndo, ainda de vestido de noiva com o rosto pálido. "Por que você quer abrir isso?" "Porque tem sangue no chão. E eu quero saber de onde veio." Larissa tentou inventar uma desculpa, mas Gabriel não estava mais ouvindo. Ele forçou a porta com o ombro 1, 2, 3 vezes, até que a fechadura cedeu. A porta se abriu de uma vez, e o que ele viu o paralisou. Marlene estava caída no chão do closet, encolhida em posição fetal, coberta de sangue. O vestido azul estava ensopado de vermelho. O cabelo branco estava grudado na nuca por causa do sangue seco. Ela tinha os olhos semicerrados, a respiração fraca, as mãos arranhadas de tanto tentar sair. Quando a luz do corredor invadiu o closet, ela ergueu os olhos devagar e viu o filho. "Gabriel", sussurrou ela, com a voz quase inaudível. "Gabriel, me ajuda." O mundo de Gabriel desabou naquele momento. Ele caiu de joelhos ao lado da mãe, segurando o rosto dela com as mãos trêmulas, sentindo o sangue quente e pegajoso. "Mãe, meu Deus, o que aconteceu? O que fizeram com a senhora?" Marlene tentou responder, mas as palavras não saíam. Apenas chorava, tremendo, agarrando-se ao braço do filho, como se ele fosse a única coisa sólida em um mundo que desabava. Gabriel virou-se para Larissa, que estava parada na porta, pálida, em choque. "Você", disse ele, com a voz tremendo de raiva. "Foi você." Larissa tentou negar, mas a culpa estava estampada no rosto dela. "Gabriel, eu posso explicar", ela começou a dizer, mas ele a interrompeu, gritando: "Você trancou minha mãe aqui? Você fez isso com ela?" "Foi um acidente. Ela caiu. Eu não sabia que estava tão grave. Você trancou ela aqui e deixou ela sangrando, enquanto a gente fazia festa lá embaixo?" A voz dele ecoou pelo corredor. Gabriel pegou a mãe nos braços com cuidado, levantou-se e desceu as escadas, carregando-a. Marlene estava fraca, quase inconsciente, mas agarrava-se ao pescoço do filho. Ele atravessou a sala onde ainda havia alguns convidados retardatários conversando. Todos se viraram e ficaram em choque ao ver a cena. Gabriel carregando a mãe ensanguentada nos braços. "Chamem uma ambulância. Agora?", ordenou ele. Um dos amigos pegou o celular imediatamente. Gabriel deitou Marlene no sofá da sala com cuidado, pegou toalhas limpas e pressionou contra o ferimento na cabeça dela, tentando estancar o sangue. "Aguenta, mãe, a ambulância já vem, aguenta!"
Larissa desceu as escadas ainda tentando se justificar, mas Gabriel a cortou com uma voz gelada. Sai da minha frente. Não quero ouvir sua voz. Não quero ver sua cara. Gabriel, por favor, deixa eu explicar. Não tem explicação. Você machucou minha mãe, você trancou ela, você deixou ela lá sangrando enquanto a gente festejava. Você é um monstro. Os convidados que ainda estavam na casa testemunharam tudo. O escândalo estava formado. Larissa tentou se aproximar de Gabriel, mas ele se afastou com nojo. Tira suas coisas e sai. Da minha casa. Agora. Mas, Gabriel, a gente acabou de casar. Não tem mais casamento. Acabou. Você ouviu? Acabou. Eu não quero mais ver você, nunca mais na minha vida. A ambulância chegou 15 minutos depois. Os paramédicos examinaram Marlene, estabilizaram-na e a colocaram na maca. Gabriel subiu na ambulância com ela, segurando a mão dela o tempo todo. Larissa ficou parada na porta da mansão, ainda de vestido de noiva, assistindo a ambulância partir, enquanto os últimos convidados a olhavam com horror e desprezo. A noiva perfeita tinha se revelado um pesadelo. O hospital estava em silêncio quando Gabriel entrou na sala de espera pela 10ª vez naquela madrugada. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar. O terno cinza que vestira para o casamento estava amarrotado e manchado de sangue, e suas mãos ainda tremiam. Ele não conseguia parar de ver a imagem da mãe caída naquele closet escuro, sangrando, implorando por ajuda. A culpa o sufocava. Como ele não percebera? Como deixara aquilo acontecer bem debaixo do seu nariz? Como fora tão cego, tão egoísta, tão ausente? Os médicos ainda não tinham dado o diagnóstico completo. Marlene estava na sala de cirurgia há mais de 3 horas. Os enfermeiros entravam e saíam, mas não davam informações. Gabriel caminhava de um lado para o outro, incapaz de sentar, incapaz de relaxar, incapaz de pensar em qualquer outra coisa que não fosse a mãe. Ele ligara para a mansão dezenas de vezes, mas Larissa não atendia. Provavelmente já tinha feito as malas e ido embora, e ele não se importava. Ela estava fora da vida dele, para sempre. Quando o sol começou a nascer, um médico finalmente saiu da sala de cirurgia. Gabriel correu até ele. Doutor, como ela está? O médico tirou a máscara, revelando um rosto cansado. Ah, situação é grave, senhor Gabriel. Sua mãe sofreu um traumatismo craniano severo. Teve uma fratura no crânio e um pequeno sangramento interno que conseguimos estancar. Além disso, encontramos 3 costelas fraturadas, múltiplas contusões pelo corpo e sinais de desnutrição. O quadro indica que ela vinha sofrendo agressões há algum tempo. Gabriel sentiu as pernas fraquejarem. Segurou-se na parede para não cair. Ela vai sobreviver? Ela está estável no momento, mas vai precisar de acompanhamento constante e vai demorar para se recuperar completamente. Além das lesões físicas, há o trauma emocional. Sua mãe passou por muita coisa. Gabriel assentiu, engolindo o choro. Posso vê-la? Ela está na UTI, ainda inconsciente, mas pode vê-la brevemente. Gabriel seguiu o médico até a unidade de terapia intensiva. Quando viu a mãe deitada na cama hospitalar, conectada a tubos e monitores, o coração dele se despedaçou. Marlene parecia tão pequena, tão frágil, tão vulnerável. O cabelo branco estava raspado em uma parte da cabeça, onde tinham operado. A pele estava pálida, marcada por hematomas roxos e amarelados. As mãos estavam enfaixadas. Gabriel se aproximou devagar, pegou a mão dela com cuidado e sentou-se ao lado da cama. Me desculpa, mãe, sussurrou ele com a voz embargada. Me desculpa por tudo. Eu devia ter percebido. Eu devia ter protegido a senhora. Eu sou seu filho. E falhei. Falhei completamente. As lágrimas escorriam pelo rosto dele. Ele beijou a mão da mãe, sentindo a pele fria e enrugada. Ficou ali por horas, apenas segurando a mão dela, rezando para que ela acordasse, para que tivesse a chance de pedir perdão de verdade. Marlene passou 3 dias na UTI. Gabriel não saiu do hospital. Dormiu em cadeiras desconfortáveis, comeu sanduíches frios da lanchonete, recusou todas as ligações de trabalho. Nada mais importava, apenas a mãe. Quando ela
Finalmente acordou no terceiro dia. Os olhos dela se abriram devagar, confusos, desorientados. Gabriel estava ao lado da cama, como sempre. Mãe, chamou ele com a voz suave. Mãe, sou eu. O Gabriel. Marlene virou a cabeça lentamente e o viu. Por um momento teve medo. Depois reconheceu o filho e uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Gabriel, sussurrou ela. Estou aqui, mãe. Estou aqui e não vou sair do seu lado nunca mais. Ela tentou sorrir, mas a dor era grande demais. Gabriel chamou os médicos, que examinaram Marlene e confirmaram que ela estava fora de perigo. A recuperação seria longa, mas ela ia sobreviver. Gabriel sentiu um alívio tão grande que desabou em lágrimas de novo. Nos dias seguintes, Marlene foi transferida para um quarto comum. Gabriel continuou ao lado dela, ajudando os enfermeiros, conversando com ela, contando histórias da infância, pedindo perdão repetidamente. Marlene ouvia em silêncio, ainda fraca, ainda traumatizada. Mas aos poucos, ela começou a falar também. Contou, com a voz fraca, tudo o que tinha passado. As humilhações, as agressões, a fome, o isolamento. Gabriel ouvia com o coração partido, sentindo a culpa crescer a cada palavra. Quando Marlene finalmente teve alta, depois de 2 semanas internada, Gabriel a levou de volta para a mansão. Mas assim que entraram, Marlene pediu para sair. Gabriel, eu não quero ficar aqui. Por favor, me leva para minha casa. Ele olhou para ela, confuso. Mas mãe, a casa no Ipiranga está fechada há meses. Não tem ninguém cuidando de lá. Mesmo assim, eu quero voltar. Aqui eu não consigo respirar. Cada canto dessa casa me lembra do que passei. Por favor, meu filho, me deixa voltar para onde eu pertenço. Gabriel hesitou. Parte dele queria mantê-la perto, queria cuidar dela, compensar todo o tempo perdido. Mas vendo os olhos cansados e suplicantes da mãe, ele entendeu. Ela precisava de paz, precisava de um lugar onde se sentisse segura, onde se sentisse em casa. Tudo bem, mãe. Vou levar a senhora de volta para o Ipiranga. Mas antes, deixa eu arrumar tudo lá. A casa deve estar precisando de reparos. Dá uns dias para eu organizar. Marlene concordou, aliviada. Gabriel a instalou temporariamente em um dos quartos de hóspedes da mansão, longe daquele cubículo escuro nos fundos, e começou a trabalhar. Nos dias seguintes, Gabriel fez algo que nunca tinha feito antes. Largou o trabalho, cancelou reuniões, adiou compromissos, delegou responsabilidades. Pela primeira vez em anos, a mãe era prioridade. Ele contratou uma equipe de reformas e foi pessoalmente ao Ipiranga supervisionar tudo. Quando entrou na casa antiga, sentiu uma onda de emoções. Tudo estava exatamente como ele lembrava da infância. A sala pequena com o sofá puído, a cozinha simples com os azulejos desbotados, a varanda dos fundos onde a mãe cuidava das plantas. Era um lugar humilde, mas cheio de vida, cheio de memórias. Gabriel andou pelos cômodos devagar, tocando nas paredes, nos móveis, revivendo lembranças que tinha enterrado por anos. Ele contratou pintores, eletricistas, encanadores. Mandou trocar o piso rachado, consertar os vazamentos, reformar o banheiro. Comprou uma cama nova e confortável para o quarto da mãe, instalou um ar-condicionado, trocou as cortinas velhas por cortinas novas e leves, mas fez questão de manter a essência da casa. O rádio antigo continuou no mesmo lugar. Os retratos de família continuaram nas paredes. Os vasos de planta foram replantados com carinho. Tudo foi feito pensando no conforto e na felicidade dela. Em uma tarde, enquanto os encanadores trabalhavam no banheiro, um deles chamou Gabriel. Senhor, encontramos algo aqui no ralo. Gabriel se aproximou. O encanador entregou a ele um objeto pequeno e sujo. Gabriel limpou com um pano e sentiu o coração apertar. Era uma aliança, a aliança do pai. A mesma que a mãe sempre usava pendurada em uma corrente no pescoço. Gabriel lembrou vagamente de ter visto aquela aliança sumida há alguns meses, mas nunca perguntara. Agora entendia. Ela tinha caído no banheiro da mansão, provavelmente durante uma das agressões, e ninguém se importara em procurar. Ninguém se importara com nada que fosse dela. Gabriel segurou a aliança com força,
sentindo as lágrimas voltarem. Aquela aliança representava tudo. Representava o amor que a mãe guardava pelo pai, mesmo depois de tantos anos. Representava a devoção que ela sempre demonstrou pela família. E representava o desprezo com que ele a tratara, deixando que algo tão precioso se perdesse sem ao menos perceber. Naquela noite, Gabriel teve um sonho. Ele estava criança novamente correndo pelo quintal da casa do Ipiranga. A mãe estava lá, jovem, sorrindo, chamando-o para almoçar. O pai estava ao lado dela, com o braço ao redor dos ombros dela. Tudo era simples, mas tudo era feliz. Gabriel acordou no meio da noite com o rosto molhado de lágrimas. Pela primeira vez em anos ele permitiu-se sentir. Sentir a saudade, o arrependimento, a dor e também a esperança. Esperança de que ainda havia tempo. Tempo para consertar. Tempo para reconstruir. 2 semanas depois, a reforma estava pronta. Gabriel levou Marlene de volta para o Ipiranga em uma tarde ensolarada de sábado. Quando ela desceu do carro e viu a casa, os olhos dela se encheram de lágrimas. Tudo estava reformado, mas ainda era a casa dela. Gabriel ajudou-a a entrar, segurando-a pelo braço com cuidado. Marlene andou devagar pelos cômodos, tocando nas paredes, nos móveis, sentindo-se finalmente em casa. "Obrigada, meu filho", disse, ela com a voz embargada. "Obrigada por me trazer de volta." Gabriel a abraçou com cuidado, tomando cuidado para não machucá-la. "Eu que agradeço, mãe, por tudo, por ter criado eu sozinha, por ter aguentado tanto, por nunca ter desistido de mim, mesmo quando eu desisti da senhora." Marlene chorou nos braços do filho, e Gabriel chorou também. Era um choro de libertação, de perdão, de recomeço. Nas semanas seguintes, Gabriel começou a fazer algo que nunca tinha feito antes. Visitou a mãe todos os fins de semana, sem falta. Chegava no sábado de manhã, trazia pão fresco, frutas, flores, para os vasos. Almoçava com ela, conversava por horas, ouvia as histórias antigas que ela contava, revisitava as memórias da infância. Aos poucos, o relacionamento entre eles foi se reconstruindo. Não era perfeito. Ainda havia feridas, mas estava melhorando. Gabriel também tomou decisões drásticas em sua vida. Vendeu a mansão no Morumbi. Disse que não conseguia mais viver lá depois de tudo o que acontecera. Comprou um apartamento menor, mais simples, mais próximo do Ipiranga. Cortou laços com vários amigos que só se aproximavam dele por interesse. Simplificou a vida. Percebeu que o sucesso profissional não valia nada se ele perdesse o que realmente importava. Quanto a Larissa, ela tentou contatá-lo várias vezes nas primeiras semanas. Mandava mensagens pedindo desculpas, dizendo que estava arrependida, que estava disposta a mudar. Gabriel bloqueou o número dela. Não havia perdão. Não havia volta. O que ela fizera era imperdoável. E Gabriel sabia que a culpa também era dele, por ter sido cego, por não ter protegido a mãe, por ter escolhido a aparência em vez da essência. Conceição, a ex-funcionária, entrou em contato com Gabriel algumas semanas depois. Ela enviou as fotos e anotações que tinha guardado, oferecendo-as como prova caso ele quisesse processar Larissa. Gabriel agradeceu, mas disse que não queria mais movimentar aquela história. Não queria tribunais, advogados, escândalos. Queria apenas paz. Queria reconstruir a relação com a mãe. Queria ser o filho que deveria ter sido desde o início. Em uma tarde chuvosa de domingo, Gabriel estava sentado na varanda dos fundos da casa do Ipiranga, ajudando Marlene a regar as samambaias, quando ela disse algo que o pegou de surpresa. "Gabriel, eu quero que você saiba que eu te perdoo." Ele parou olhando para ela. "Mãe, a senhora não precisa..." "Preciso sim. Você era meu filho. Ainda é. Sempre vai ser. Eu sei que você errou. Sei que me machucou. Mas também sei que você estava perdido. Estava buscando algo que achava que ia te fazer feliz. E agora você acordou. Você voltou. E isso é tudo o que eu sempre quis." Gabriel sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ajoelhou-se na frente da mãe e segurou as mãos dela. "Eu não mereço o perdão da senhora,
mas prometo que vou passar o resto da minha vida tentando ser merecedor. Prometo que nunca mais vou deixar a senhora sozinha. Prometo que vou cuidar da senhora, como a senhora sempre cuidou de mim. Marlene acariciou o rosto do filho com ternura. Eu sei, meu filho. Eu sei. Eles ficaram ali, abraçados na varanda, ouvindo a chuva cair lá fora, sentindo a paz que só vem quando as feridas começam a cicatrizar. O rádio antigo tocava uma música suave na sala. As plantas exalavam um cheiro fresco. A casa estava viva novamente. E Marlene finalmente sentia que pertencia a algum lugar. Com o tempo, Gabriel começou a trazer mudanças positivas para a própria vida. Passou a dedicar menos horas ao trabalho e mais horas às coisas que realmente importavam. Começou a fazer terapia para lidar com a culpa e o arrependimento. Começou a se voluntariar em um abrigo para idosos, ajudando outros que passavam por situações semelhantes às que a mãe passou. Ele descobriu que o verdadeiro sucesso não estava no tamanho da conta bancária ou no prestígio social, mas na capacidade de fazer diferença na vida das pessoas que amamos. Marlene, por sua vez, foi se recuperando aos poucos. As feridas físicas cicatrizaram. A dor nas costelas diminuiu. O cabelo cresceu de volta, escondendo as cicatrizes da cirurgia. Mas as feridas emocionais levaram mais tempo. Ela ainda tinha pesadelos. Ainda acordava no meio da noite com medo, achando que estava de volta naquele quarto minúsculo, naquele closet escuro. Mas aos poucos, com o amor do filho, com a paz da casa, com a rotina reconfortante das pequenas coisas, ela foi se curando. Os domingos viraram sagrados. Gabriel chegava cedo, trazia ingredientes frescos e juntos eles preparavam o almoço. Marlene ensinava receitas antigas que o pai adorava. Gabriel ouvia com atenção, anotava, perguntava detalhes. Depois do almoço, eles sentavam na sala e conversavam. Às vezes, Gabriel contava sobre o trabalho, sobre os desafios, sobre as decisões que tinha que tomar. Marlene ouvia e dava conselhos sábios, frutos de uma vida inteira de experiências. Outras vezes, eles apenas ficavam em silêncio, ouvindo o rádio, cada um absorto em seus próprios pensamentos, mas unidos pela presença um do outro. Em uma dessas tardes, Gabriel trouxe uma caixinha embrulhada em papel de presente. Entregou para Marlene com um sorriso tímido. — O que é isso? Perguntou ela, curiosa. — Abre e vê. Marlene abriu com cuidado e encontrou uma corrente de prata nova, delicada e bonita. E pendurada nela a aliança do pai, limpa e polida, brilhando como nova. Eu encontrei ela na reforma do banheiro da casa do Ipiranga, explicou Gabriel. Mandei limpar e comprei uma corrente nova. Agora a senhora pode usar de novo. Marlene segurou a aliança com as mãos trêmulas, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Era mais do que uma joia. Era um símbolo. Um símbolo de que o que era precioso nunca se perde completamente. Sempre pode ser encontrado, limpo, restaurado. Obrigada, meu filho. Obrigada por tudo. Gabriel ajudou-a a colocar a corrente no pescoço. A aliança repousou sobre o peito dela, perto do coração, onde sempre deveria estar. Com o passar dos meses, a casa do Ipiranga voltou a ser o que sempre fora, um lar. Marlene voltou a cuidar das plantas com carinho, voltou a ouvir o rádio todas as manhãs, voltou a receber visitas de Dona Irene, a vizinha, que ficou emocionada ao vê-la de volta. A rotina simples, humilde, que tinha sido interrompida de forma tão brutal foi retomada. Mas agora havia algo a mais. Havia Gabriel, presente, atento, carinhoso. Ele começou a trazer pequenos presentes toda vez que visitava. Uma planta nova para a varanda, um livro de receitas antigas, uma foto emoldurada de quando ele era criança. Pequenos gestos que mostravam que ele se importava, que ele via a mãe, que ela importava. Em uma tarde especialmente bonita, Gabriel chegou com uma surpresa diferente. Trouxe um cachorro, um vira-lata caramelo, ainda filhote, que tinha sido resgatado de um abrigo. Ele colocou o cachorrinho no colo de Marlene, que inicialmente ficou surpresa, mas depois sorriu acariciando o animal com ternura. Para a senhora não ficar sozinha durante a semana, explicou Gabriel.
Ele vai fazer companhia. Marlene aceitou o presente com gratidão. O cachorro, que ela batizou de Pipoca, rapidamente se tornou parte da família. Ele a seguia pela casa, dormia aos pés da cama dela, latia quando alguém se aproximava. Era proteção, companhia e amor incondicional. Gabriel, vendo a mãe mais feliz, mais saudável, mais em paz, sentiu finalmente que estava no caminho certo. A culpa ainda estava lá, mas tinha diminuído. O arrependimento ainda doía, mas agora ele canalizava essa dor para fazer melhor, para ser melhor. Em uma noite de dezembro, quase um ano depois de tudo o que acontecera, Gabriel estava sentado na varanda da casa com a mãe, tomando café e comendo o bolo de fubá que ela tinha feito. As estrelas brilhavam no céu escuro. O som dos grilos enchia o silêncio. Gabriel olhou para a mãe e disse com a voz serena: "Mãe, eu aprendi muita coisa esse ano. Aprendi que dinheiro não compra felicidade. Aprendi que sucesso sem família não significa nada. Aprendi que a coisa mais importante da vida é cuidar das pessoas que a gente ama. E aprendi que eu quase perdi a pessoa mais importante da minha vida por ser cego, egoísta e idiota." Marlene sorriu, tocando a mão dele. "Você não é nada disso, meu filho. Você estava perdido. Mas agora você se encontrou. E isso é o que importa." Gabriel apertou a mão dela. "Eu prometo que vou continuar sendo presente. Vou continuar cuidando da senhora. Vou continuar sendo o filho que a senhora merece." Marlene olhou para o céu estrelado e suspirou, em paz. "Eu sei, Gabriel. Eu sempre soube que, no fundo, você ainda era o meu menino. E sempre vai ser." Eles ficaram ali em silêncio, sentindo a brisa fresca da noite, ouvindo o rádio tocar dentro da casa, com Pipoca deitado aos pés deles. Era um momento simples, mas era tudo. Era o que realmente importava. Era o que eles tinham perdido e finalmente reencontrado, no mesmo lugar onde tudo começou anos atrás, quando Gabriel era apenas uma criança correndo pelo quintal e Marlene era uma mãe jovem cheia de sonhos. Eles agora reconstruíam uma nova história. Uma história de perdão, de cura, de amor que resiste ao tempo e às tempestades. Uma história que provava que nunca é tarde para voltar para casa. Nunca é tarde para abraçar quem realmente importa. Nunca é tarde para escolher o amor em vez da ambição, a presença em vez da ausência, o coração em vez da aparência. E assim mãe e filho seguiram juntos, curando feridas, construindo memórias, protegendo o que realmente tinha valor. A verdadeira riqueza não estava nas mansões, nos carros de luxo, nas festas extravagantes. A verdadeira riqueza estava ali, naquela casa simples no Ipiranga, nas conversas de domingo, nos abraços sinceros, nas risadas compartilhadas, na certeza de que, não importa o que acontecesse, eles sempre teriam um ao outro. E isso, descobriram, era mais do que suficiente. Era tudo. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Dona Marlene e Gabriel tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de dor, perdão e reconstrução, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual foi o momento que mais te marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que nos fazem refletir sobre o valor das relações e sobre o que realmente importa na vida. Te esperamos no próximo episódio, com mais histórias que vão te fazer sentir, pensar e se emocionar. Até breve.